E aí, minha família, tudo certo? Ó, mais um vídeo de Copa do Mundo, mais um vídeo de seleção brasileira. Quer dizer, palavras que não se encontram mais na mesma frase, né? Seleção brasileira e Copa do Mundo. Antes de tudo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente, cara. Vamos falar um pouco sobre o que o Brasil espera para esse ciclo de 2030. Falei já no último vídeo aqui. Não sei se foi o último vídeo, acho que foi um vídeo mais para trás, né? Sobre jogadores que a gente tem que olhar para o próximo ciclo. E acho que tem um ponto muito importante que pouca gente está falando. O próximo ciclo de Copa do Mundo do Brasil, principalmente de eliminatórias, quando a gente fala de eliminatórias, a gente vai ter muita liberdade para fazer, assim, o Brasil tem uma oportunidade de ouro nas mãos, como muito provavelmente está escrito no título, de poder trabalhar jovens jogadores de uma maneira que nunca fez em um ciclo de Copa do Mundo. E por que eu digo isso? O Brasil sempre tem ciclos muito tranquilos de Copa do Mundo, isso é verdade. O Brasil sempre tem muita tranquilidade para passar pelas eliminatórias. Assim, as eliminatórias sul-americanas, assim, se você. Cara, pra você não ir pra Copa, você tem que se esforçar muito. Ou você tem que ser a Bolívia, você tem que ser, mano, o Chile, tá ligado? E no caso do Brasil, teria que fazer um esforço descomunal para ficar fora de uma Copa. Então, já, na minha visão, já teria muita liberdade para criar e para fazer coisas fora da casinha. O Brasil nunca faz isso. O Brasil sempre convoca jogadores que, assim, sempre os mesmos, as convocações pouco mudam de uma data FIFA para outra e tenta se criar um trabalho em um mesmo elenco, mas mesmo assim a gente chega, bate na porta da Copa do Mundo e ela fecha a porta na nossa cara, porque a gente cria esse ciclo de pouca competitividade entre os jogadores, às vezes passa essa visão para mim. Sempre os mesmos, sempre o mesmo, cara, assim, convocação tem 26, tem 40 que vão, tá ligado? E o Ancelotti tentou quebrar um pouco disso nas convocações dele para fazer muitos testes, ele convocou mais de 80. Só que aí ele convocou 80 em 4 convocações, tá ligado? 5, não sei, 3. Pouquíssimas convocações que ele teve, ele convocou 80 jogadores que ele queria testar, mano, um mundo. Então, assim, o Brasil precisa achar um equilíbrio. E para mim, o equilíbrio são os garotos. Por que isso, cara? Todas as seleções, e aí eu fiz um leve levantamento aqui das seleções que foram mais longe na Copa do Mundo. E os jovens que mais se destacaram, todas as seleções têm jogadores que têm seus 21 anos no máximo, 22, 23, que são pilares do time ou que têm oportunidade de jogar e que estão vivendo suas primeiras Copas do Mundo em um contexto tranquilo, em um contexto de paz. E o Brasil ia para essa Copa do Mundo com o Estevão, que não foi com o Hendrick, e de garotos, de jogadores muito novos, acabou por aí, irmão. Assim, eu não me vem à mente um cara muito novo. Eu posso estar. O Ryan foi também. E, cara, passando a convocação inteira do Brasil, são os únicos jogadores jovens que estavam nessa Copa do Mundo. De ter seus 19, 20, 21, 22. Pouquíssimos. E não tô falando que Copa do Mundo é teste pra levar o moleque pra. Não é a Disney, irmão, pra você ir conhecer a Copa do Mundo, ter experiência de Copa. Não. Você vai ter experiência de Copa quando você estiver pronto pra jogar uma. Mas o principal ponto pra mim foi: o Brasil teve os seus jogadores protegidos por muito tempo, de um ciclo de 18 pra cá, que aí vamos falar de Casemiro, de Marquinhos, de Alisson, de Ederson, de próprio Everton, que foi em 22 e foi agora de novo, mas ele rodou muito da seleção, ele ficou muito tempo fora, então não vou contar. Mas ó, Casemiro, Marquinhos, Alisson, Ederson, Danilo, Alexandro, é... enfim, a gente consegue levantar vários nomes ainda mais. De jogadores que estavam na seleção, como assim, cara, esses caras são jogadores da seleção brasileira. Isso me deixa louco, irmão, porque às vezes você tem o Casemiro, mas você tem um volante de 20 anos aparecendo pro futebol e você opta por não levar, porque você leva o Casemiro e o Fabinho para uma convocação de pré-Copa do Mundo. De 39 mil anos, que é o Casemiro, de anos e anos de Copa do Mundo e de seleção brasileira, e um Fabinho que foi convocado pelo Casemiro, mano. O Casemiro convocou o Fabinho pra Copa do Mundo, gente. Então, assim, me quebra um pouco, tá ligado? E aí, quando o Casemiro tem aquela fala do Hendrick, e aí foi muito polemizado exageradamente, mas é um fato, que ele fala assim, o Hendrick não faz parte do grupo. O que é o grupo, mano? O que é o grupo? O grupo são os mesmos caras que estão sempre lá desde 2018, mano. O grupo é ele, é Marquinhos, é Fabinho, é Alisson, é Ederson, é Danilo, Alexandro. Esses caras são o grupo, entendeu? Essa é a concepção de grupo. E isso não me agrada nem um pouco, mano. Porque os caras, assim, eu sinto uma acomodação, tá ligado? Em alguns momentos, assim. Tipo assim, qual é a dúvida do Marquinhos de que ele vai estar numa convocação da seleção brasileira? Ele tem certeza que ele vai estar. E o Marquinhos em si, eu ainda acho correto, porque ele é bicampeão de Champions League nas últimas 2 temporadas e jogando no alto nível. Beleza. O Casemiro, ele tem uma certeza de que ele vai estar na seleção brasileira a partir da primeira convocação da Ancelotti, ele não saiu mais. Faixa de capitão no braço e fé. Depois de 3 anos fora da seleção brasileira, praticamente, durante o ciclo. E por que ele voltou?
Aí é o principal ponto. Por que ele voltou para a seleção brasileira no pré-Copa do Mundo quando o Ancelotti assume? Porque os treinadores anteriores não levaram jogadores de boa idade. O Andrei jogou pouquíssimo pela seleção brasileira e ficou fora da convocação da Copa porque o Fabinho foi convocado pelo Casemiro. O Andrei ficou de fora. O João Gomes não pisa na seleção faz muito tempo. E o André também. E acho que são dois grandes talentos que tem que urgentemente sair do Wolverhampton. Pelo amor de Deus, temporada horrível que o Wolverhampton fez. Mas antes disso, as temporadas atrás que o Wolverhampton se manteve na Premier League, Dorival, Diniz e Ramon Menezes, eles não convocavam esses moleques, mano. Entende? Então, assim, por que a gente foi pra Copa com o Ibañez? Por que a gente foi pra Copa com o Léo Pereira, de zagueiro? Porque a gente não deu tempo de jogo para Murilo, para Beraldo, para Vitor Reis, que são caras emergentes e que estão no auge da virilidade física, tá ligado? Não estão no auge físico, que é quando você tem seus 26, 27, mas eles estão, assim, eles estão esfregando a mão, esperando um dar brecha para atropelar, mano. E estão jogando no altíssimo nível da Europa. Então, e ainda assim, né, se você quiser falar, não, mas não estão no grande centro da Europa, eles estão. O Murilo joga a Premier League, o Beraldo joga no atual campeão da Champions, ele é reserva porque a dupla de zaga é Pátio e Marquinhos, e ainda foi testado como volante, jogou muito e vai jogar mais tempo nessa temporada possivelmente, e o Vitor Reis é jogador do Manchester City, está emprestado no Girona, joga na Liga. Então, cara, não é parâmetro. O Iban joga no Awali, o Léo Pereira joga no Flamengo, beleza, é um alto nível do futebol brasileiro. Mas assim, se você quer levar por escala de o quão o cara tá pronto pelo time que ele joga, eu acho que não é esse o ponto, tá ligado? E mesmo que seja, esses moleques ainda estão à frente, na minha visão. Enfim, por que a gente levou o zagueiro reserva do Flamengo para jogar de lateral direito? Porque a gente não convocou ninguém fora da casinha na lateral direita. O mais, assim, que apareceu, que surgiu foi o Wesley, que saiu do Flamengo e foi para Roma, e jogou muito na Roma. Então, assim, um processo natural. O Wanderson, cara, que jogo do Wanderson você lembra? Na seleção brasileira, 2 jogos, 3 jogos titular? Se muito. O Paulo Henrique jogou, fez gol, sumiu. O Vitinho do Botafogo foi convocado uma vez, sumiu. E tem outros nomes no Brasil que eu cito, e não só no Brasil, e acho que a lateral direita é a posição mais escassa de todas, tá? Mas ainda assim, tem nomes que surgem. O Arthur, que saiu do América Mineiro e foi bater no Bayer Leverkusen. Assim, ele é reserva. Beleza, irmão, mas que tal a gente fazer um teste? Que tal a gente ver esse moleque de perto jogar? Trocar uma ideia, ver o que é. Ele tem já vai fazer seus 25 daqui a pouco, se eu não me engano. Então, assim, inclusive eu tenho aqui a idade dele anotada, se eu não me engano. Aqui. O Arthur na próxima Copa vai ter 27 anos, pô. E ele nunca foi testado na seleção brasileira. E ele surgiu como, pô, temos um lateral direito aqui aparecendo e indo pra Europa, hein? Olha aí, tá ligado? E nunca foi minimamente testado, mano. A gente prefere levar o Danilo. Entende? Então, assim, esse é o meu ponto principal. E aí, por que eu falei do ciclo e das eliminatórias? O Brasil já classifica de qualquer jeito. Puta, eu deixei esse fio aberto faz uns 5 minutos, hein, mano? E não fechei. Vamos fechar agora. Argentina, Paraguai e Uruguai vão sediar jogos da próxima Copa. É uma homenagem pelos 100 anos da Copa do Mundo, né? E Argentina, Uruguai e Paraguai vão sediar jogos. Eles já estão classificados para a Copa. Eles não jogam as eliminatórias. E tem notícias que a Conmebol queria fazer um outro torneio com seleções da Europa e tal. Eu adoraria se isso acontecesse, seria maravilhoso. Mas acho muito difícil depender da competência da Conmebol para alguma coisa. O ponto é, temos 7 países para 3 vagas diretas e uma vaga para repescagem. 3 ficam de fora, de 7. Irmão, o ciclo da seleção brasileira, eliminatórias, amistosos, Copa América também. Copa América eu acho que é o mais competitivo e aí eu levaria jogadores que estão mais prontos. Mas se você usar amistosos e eliminatórias para colocar esses moleques com minutos em campo pela seleção, eles vão estar prontos na Copa América já. Qual é o meu ponto? Nomes de caras, que eu já falei de Beraldo, Vitor Reis e Murilo, pra zaga. Kaique na lateral. Para mim, o Kaique tem que começar o ciclo como titular da seleção brasileira na lateral. E aí, Luciano Juba, e aí, Matheus Bidu, e aí, esses caras têm que ter rotatividade na seleção. Carlos Augusto, meu irmão, sai da Inter de Milão, pelo amor de Deus, você não vai jogar com o Di Marco aí, velho. Vai para outro lugar, irmão. Por favor, procura algum lugar para você jogar futebol e aparecer, mano. A gente tá convocando o Alexandro na lateral, velho. Vamos, mano. Se mexe, doidão. Se mexe, por favor. Meu Deus do céu. Assim, é uma necessidade que eu tenho de ver esse maluco jogando futebol, que eu não consigo, porque eu vou assistir a Inter de Milão na Champions, tá lá o Di Marco, ele não sai dali, porque ele é monstro. Vai pro outro canto, doido. Vai pro outro canto. Enfim, me revolto com o Carlos Augusto, velho. Esse maluco me tira do sério. Vai pro outro time, mano. Tem minutos pra jogar, velho. A seleção brasileira tá de joelhos implorando por um lateral esquerdo. Tu tá no nível alto da Europa e tu fica no banco a temporada inteira, doido. Enfim. E aí, cara, meio campo pra mim acho que é o mais impactante, cara. O tanto de talento que tem
de futebol brasileiro e futebol estrangeiro que estão lá e estão chegando nos principais centros de lá e nos principais centros aqui, tem que ser testado, mano. Tem que ser testado. Gabriel Bom Tempo no Santos. Tem que ter minutos na seleção brasileira. Tem que chegar à seleção brasileira. Acho que ele tem que dar um salto no próprio Santos ainda, de ter mais protagonismo, mas ele tem que ser testado. O Gabriel Mack no Grêmio. Esse moleque é um fenômeno desde a base. Ele precisa... Não precisa sair do Grêmio. Pra mim esse é o primeiro ponto. Esses jogadores, e aí pra mim o principal exemplo de sucesso, e já sucesso sim, que eu cito é o Breno Bidon. O Breno Bidon já tem 21 anos, ele ainda não saiu do Brasil, ele segue no Corinthians e ele é um dos melhores meio-campistas do Brasil. Se ele sair do Corinthians vai ser por muito dinheiro e ele vai sair pronto para jogar na Europa, porque ele já joga no nível altíssimo do Brasil. Para mim o ponto é, se você tem 18 anos e você não é o Estevão, não é o Endrick, calma, velho. Calma. Ganha cancha, ganha minutos, fica. O Moscardo, outro exemplo do próprio Corinthians que dá pra citar. Ele saiu do Corinthians com 18 anos, cravado ele saiu. Bateu no PSG. Chegou lá, não jogou e tá sendo emprestado de clube em clube na Europa, clube pequeno em clube pequeno, na França, na Espanha, vai pra lá, vai pra cá, ele vai começar essa temporada no espanhol. Se ele tivesse mais cancha de Brasil, ele sairia pra Europa depois, mais pronto, e olha que ele já saiu muito preparado. Quando ele saiu daqui, eu falei, putz, mano, esse moleque vai ter bons minutos lá, porque, pô, ele saiu por 22 milhões de euros, é muito dinheiro, mano, pra sair do Brasil, sendo volante e tendo a idade que ele tinha. E não rolou, não aconteceu. Então acho que esses caras, eles precisam de tempo de seleção brasileira, mano. Outros nomes que eu coloquei aqui, o próprio André, que tá no Wolverhampton, o outro André que tá no Corinthians, o João Gomes tá no Wolverhampton, o André que agora vai pro United, né? A venda do Ederson, inclusive, melou pro United, né? O cara foi reprovado nos exames médicos que fazem, né? Enfim, infelizmente, óbvio. Eu queria muito ver o Ederson lá, inclusive, porque eu assisto muito mais a Premier League. Acho que seria interessante ver o nível de jogo do Ederson num clube grande da Europa, né? Acho que é uma pressão pra você jogar no United, malandro. Acho que é o principal ponto, inclusive, do porquê o Matheus Cunha, por exemplo, pisa tanto na seleção brasileira. O Manchester United é muito grande, velho. E pra você jogar lá é muito difícil, mano. Enfim, é muita cobrança. E o ataque. O ataque eu não coloquei nem nomes assim, que eu ia citar de. Que não estão na seleção brasileira ainda, que não tiveram minutos, que tem 15 anos de idade, não é esse o ponto. E tô vendo muita gente em rede social falando de caras que ainda não tem nem minutos pela seleção brasileira. Peraí, sai daí. Então, assim, eu vi gente falando de Cauã Basile, do Santos, o Flora que tava no Corinthians, moleque da base de, mano, 12 anos. Ah, na próxima Copa vai ter 17. Mano, calma, velho. Calma, respira. Mas enfim, Cauã Basile tá jogando sub-15 do Santos, né? O moleque é monstro. Mas vamos respirar, mano. Vamos olhar pros jogadores que são profissionais de futebol. E acho que assim, o principal ponto pra mim, desses moleques novos, e aí eu citei vários de outras seleções aqui, porque eu acho que é o exemplo que eu quero dar. Estevão e Endrick. O Estevão e o Endrick tem que ser os protagonistas da seleção brasileira. Eu acho que o Vini, ele tem que ser mais um deles, dos protagonistas, óbvio. E ele vai ter seus. Ele tem 25 anos, o Vini, se eu não me engano. Ele vai chegar voando para a próxima Copa mais uma vez, porque ele é um monstro. E ele já tá cravado como o protagonista da seleção brasileira. O meu ponto é: a gente tá vendo a França, por exemplo, que tem 10 protagonistas em campo. Tem, assim, um bagulho bizarro. Você tem Vinícius, Rodrigo, Estevão, Endrick, Ryan. São nomes muito fortes, mano. E acho que Estevão e Endrick têm que ser trabalhados como os dois principais jogadores da seleção brasileira, principalmente o Estevão. Para mim, ele é o mais craque dessa geração, disparadamente. Joga muito futebol. E espero que ele volte dessas lesões. E já me preocupa, mano. Eu tenho um leve trauma, quase até, mano, com esses jogadores que aparecem no futebol brasileiro e que começam a se lesionar muito cedo. E o Estevão teve 2 lesões nessa temporada muito sérias e foi uma atrás da outra, né? A mesma lesão repetidamente e que deixou ele de fora da Copa, grau 4. Nunca tinha visto isso na minha vida. E me preocupa muito, né? Como que ele vai voltar. Espero que ele volte bem. Porque é um gênio, é craque demais. Pra mim, o principal ponto, mano, eliminatórias e amistosos. Também Copa América. Trabalhar esses caras como protagonistas da seleção brasileira, mano. As seleções que foram longe, né? Como eu disse que ia falar e tô enrolando pra falar. Boadinho, Marrocos, 18 anos, manda no meio campo. Manda no meio campo. Jogou na França até o Sub-21, escolheu jogar pro Marrocos. E ele é o craque do time, praticamente, mano. O jogo roda por causa dele. E quando ele saiu no segundo tempo, inclusive, que eu achei que o Marrocos ia pra frente, ele sai de campo, entra no Rabat, o jogo acaba. O Marrocos não produz mais. Porque ele é, mano, o cara que faz o jogo acontecer. O Diomandé na Costa do Marfim, 19 anos, é o craque do time. Costa do Marfim caiu cedo pra Noruega, mas ele teve um destaque na Copa do Mundo, mano, nos primeiros 2 jogos, que foi um bagulho, tipo assim, mano, o moleque foi um meteoro na Copa, velho. Tipo, meu Deus, quem é esse cara? O Liverpool quer pagar 100 milhões de euros nele, ele vai pro Paris Saint-Germain, tá ligado? Então, assim,
Esse tipo de jogador, mano, tem que estar em campo, mano. Tem que estar em campo, é muito talento. Aí Lamine e Doué na Espanha e na França, eu não preciso nem citar. O Nusa da Noruega, que é o Neymar norueguês dos caras. Tem 21 anos, mano. Ele tem 21 anos, doido. Ele tem 21 anos. Tá ligado? E ele já tem a responsabilidade de ser titular de um time na Copa do Mundo, mano. Titular da seleção dele. Não vou colocar o Haaland na conta, porque é um monstro, um fenômeno, é outra coisa. Mas enfim, joga no RB Leipzig. O Nusa não precisa jogar no Real Madrid, mano. Entendeu? O Elliot Anderson, que tá indo pro Manchester City por 1 bilhão de euros, sei lá quanto dinheiro que ele tá indo pro City. Ele tem 23 anos, mano. Ele jogava no Nottingham Forest até essa temporada. Ele é titular da seleção inglesa, manda no time e tá indo pro Manchester City, tá ligado? Como um dos principais jogadores da seleção dele. O Manzambi, da Suíça, que inclusive tá fora do jogo contra a Argentina, vai ser um desfalque do caramba. 20 anos de idade, mano. Tomou a vaga durante a Copa e não sai mais. Ele é o nome da Suíça para os próximos 10 anos, 15 anos de futebol. 20 anos de idade, mano. Tá ligado? Assim, abra o caminho para esses caras poderem crescer, mano, e evoluir. Tá ligado? O Nico Paz, na Argentina, ele não joga porque tem o Lionel Messi, mano. Tá ligado? E aí ele não pode ser mais um que cria, mais um que, sabe, e da direita para dentro, igual que ele é. Mas o Messi vai sair da seleção, ele vai assumir esse posto de camisa 10, de ser o craque do time. Porque ele é diferente, mano. Ele tem 21 anos de idade. E ele já tá lá na Copa do Mundo, tá tendo minutos. O O'Reilly, lateral esquerdo da Inglaterra, ele é titular da seleção dele com 21 anos de idade. E titular do Manchester City na lateral. Então, assim, vamos parar de ter tanta calma, mano. São jogadores que queimam etapa desde que nasceram. O Hendrick, quando ele tinha 15, ele jogava no 20, Copinha. Quando ele tinha 16, ele decidia Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Por que agora, com 19, ele não pode ser titular da seleção brasileira, mano? Ele foi criado nessa de pular etapa sempre, mano. Quando ele tinha 8 anos, ele devia jogar no sub-12 já, tá ligado? Esse é o meu ponto. Então, assim, o Estevão faz isso a vida toda, mano. O Estevão estreia no profissional com 15, 16 anos. Esse tipo de cara, você não precisa ficar calma com o menino, vai queimar. O menino não vai queimar, mano. Esses caras já estão prontos. Porque eles foram lapidados pulando etapa a vida toda, mano. Enfim, é isso. Acho que não tem mais o que falar. Toda seleção estruturada tem espaço para esses moleques jogarem. Tem que deixar jogar. Não tem jeito. Certo? Forte abraço. Nossa, travadinha sincera que deu agora. Se inscreve e deixa o like para ajudar nós. Vai ser bom demais. E é isso. Amanhã, não amanhã, né? Que amanhã ainda tem um jogo muito tarde, que é o da Argentina, acho que é 10 da noite. Mas depois de amanhã a gente já solta o vídeo das semifinais da Copa, como vão ser os jogos. Enfim, dá uma estudada aqui. E vambora, certo? Copa do Mundo é bom demais. E daqui a pouco voltaremos pra borracharia, o futebol brasileiro. Eu não quero voltar pra borracharia, mano, mas nós vamos voltar. E nós vamos estar aqui pra falar do Brasileirão e pra falar de tudo que tiver pra falar de futebol no mundo. E é nóis, tamo junto, fiquem com Deus. Valeu, valeu.